STF decide que bancos podem tomar imóveis de devedores sem ação judicial. Exército prende 17 militares por falha na fiscalização de armas e pede prisão preventiva de outros 6 por furto de metralhadoras. E você vai ver também. Exército de Israel afirma que matou um dos arquitetos do ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro. Conflito se acirra no campo diplomático. O embaixador israelense mostra vídeo de pessoas sendo decapitadas durante a Assembleia da ONU. Polícia dos Estados Unidos faz buscas por atirador que matou pelo menos 18 pessoas no Maine. Sorriso que transforma. Dentista brasileira entra para o livro dos recordes, o Guinness Book. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Olha só, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que os bancos vão poder tomar os imóveis das pessoas que estiverem inadimplentes sem precisar ir à justiça. A medida vale quando o bem é dado como garantia do financiamento. Entre os 7 ministros que seguiram pela constitucionalidade do procedimento junto ao relator, ministro Luiz Fux, estão Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Fux citou impactos sociais e econômicos de eventual derrubada do dispositivo que garante o leilão do imóvel sem passar pelo judiciário, alegando que poderia significar um retrocesso ao cenário de insegurança jurídica que culminou na grave crise habitacional enfrentada pelo país antes da criação da lei. Já o ministro Edson Fachin e a ministra do STF, Carmen Lúcia, divergiram, alegando que o procedimento é inconstitucional. A regra discutida pela Corte está em uma lei de 1997, em que a pessoa que contrata o financiamento tem o direito da posse enquanto estiver pagando as prestações. Em caso de inadimplência, seguidas algumas regras, o banco pode retomar o imóvel e submetê-lo diretamente a leilão, sem passar pela justiça. Os contratos do sistema financeiro e imobiliário têm juros fixados de acordo com os riscos de inadimplência e a possibilidade dos bancos reaverem os imóveis em caso de atraso no pagamento. A primeira versão do relatório da reforma tributária no Senado Federal foi apresentada pelo senador Eduardo Braga. A expectativa é que o texto seja votado até o dia 10 de novembro. O relator da PEC da reforma tributária informou que a proposta não permitirá aumento dos impostos superior à média dos últimos 10 anos. A expectativa é que o texto seja votado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário da Casa entre os dias 7 e 9 de novembro. Entre os principais pontos alterados no Senado, em relação ao texto aprovado pela Câmara dos Deputados em julho, estão o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional dos Estados, determinação de uma revisão periódica a cada 5 anos dos benefícios que reduzem a tributação de setores específicos da economia, a limitação da carga tributária sobre o consumo a uma porcentagem do Produto Interno Bruto, com base na média da receita no período de 2012 a 2021. A proposta também cria uma alíquota de impostos com redução de 30% para profissionais liberais, como advogados, médicos e arquitetos. Outro destaque é a inclusão de setores em regimes diferenciados de tributação, entre eles o de saneamento, telecomunicações e concessão de rodovias. Outros pontos da reforma tributária ainda devem ser detalhados depois em lei complementar, deixando dúvidas sobre o texto. Um exemplo é o imposto seletivo, que tem como objetivo desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. E o terceiro processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro foi adiado hoje, no primeiro dia de julgamento no Superior Tribunal Eleitoral. Até o momento, o placar está em 2-1 contra, ou melhor, a favor da condenação e da inegibilidade do ex-presidente. O ministro e relator Benedito Gonçalves defendeu a condenação de Bolsonaro. A previsão
é de que o julgamento das ações por abuso de poder político, poder econômico e conduta irregular nas comemorações do dia 7 de setembro de 2022 seja retomado na próxima terça-feira, dia 31. 17 militares estão em prisão administrativa no Arsenal de Guerra, em Barueri, na Grande São Paulo, sob acusação de falharem na fiscalização e no controle de armamento, no caso que envolve o furto de 21 metralhadoras do local. De acordo com o Comando Militar do Sudeste, eles cumprem punição disciplinar desde ontem, mas podem manter uma rotina de trabalho normal dentro do arsenal, sob determinação do comandante da unidade. Só são proibidos de deixar o quartel. A detenção dura no máximo 30 dias, segundo o regulamento do Exército, e pode variar de militar para militar. E o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os locais de prova do Enem 2023. Alguns dos inscritos reclamaram da distância dos lugares escolhidos para o exame. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Alguns inscritos disseram que foram alocados em escolas muito distantes dos locais onde eles afirmam ter pedido para realizar as provas, que serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. E aí o INEP disse em nota que adotará todas as medidas necessárias para que os participantes façam as provas dessa edição de acordo com as previsões estabelecidas nos normativos que regulam a aplicação do exame. O texto diz ainda que, caso todas as informações tenham sido declaradas corretamente pelo candidato, o local de prova deve ficar, no máximo, a 30 quilômetros da residência do inscrito. Isso quando o município de prova do participante for o mesmo que o seu município de residência. Agora, no caso de não haver aplicação naquela cidade, o aluno é alocado para fazer a prova em alguma escola localizada na área central do município mais próximo. Outra informação importante sobre o Enem vai agora para quem precisa de declaração de comparecimento, no caso da pessoa precisar faltar do trabalho, por exemplo, para poder fazer a prova. O INEP informou que esse documento deve ser impresso pelo candidato e levado no dia da prova dentro de um envelope para que seja assinado pelo chefe da sala no local do exame. Só com essa assinatura é que o documento tem validade. Essa declaração de comparecimento do Exame Nacional do Ensino Médio fica disponível para impressão na página do participante, que é acessada por meio de CPF e senha. A aplicação do Enem 2023 seguirá o horário de Brasília nos 2 dias de provas, com abertura dos portões ao meio-dia e fechamento às 13 horas em ponto. Portanto, é preciso ficar bastante atento para não se atrasar. Em 2023, o Enem recebeu cerca de 3.900.000 inscrições, número 13% maior do que o registrado no ano passado. O imposto estadual pago sobre os combustíveis vai aumentar. O CONFAS publicou hoje no Diário Oficial da União uma alta do ICMS a partir de fevereiro do ano que vem. E o consumidor vai pagar 12 centavos a mais sobre o litro do óleo diesel, 15 centavos sobre a gasolina e 16 centavos para cada quilo do gás de cozinha. É importante lembrar que se a reforma tributária for aprovada até dezembro, as mudanças só começam a valer a partir de 2026. Portanto, não afetarão o que foi decidido sobre os combustíveis. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, após passar a primeira metade do pregão oscilando entre altas e baixas. Investidores repercutiram o resultado prévio do PIB dos Estados Unidos e os novos dados do IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do Brasil. Balanços corporativos também ficaram no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,23% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. Já o Ibovespa fechou em alta de 1,73% aos 114.777 pontos. E a prévia da inflação subiu menos em outubro. A alta foi puxada principalmente pela disparada nos preços das passagens aéreas.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,21% em outubro. Segundo o IBGE, o resultado representa uma desaceleração em relação ao mês passado, quando o indicador avançou. Mas os números vieram acima das projeções do mercado, que previu uma alta um pouco menor. Em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 5,05%, acima dos 5% registrados no período imediatamente anterior. Já em 2023 até aqui, a prévia da inflação já avançou 3,96%. Em outubro, 7 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE apresentaram variação positiva. A maior alta veio pela segunda vez seguida do grupo de transportes, que subiu 0,78% no mês. Dentro do grupo, o grande destaque fica com as passagens aéreas, que dispararam 23,75%, e teve o maior impacto individual no índice em outubro, com 0,16 ponto percentual. Por outro lado, os combustíveis, que muitas vezes são os vilões da inflação, apresentaram queda de 0,44% em outubro, segurando a alta mais acentuada do IPCA 15. Os preços da gasolina e do etanol, por exemplo, tiveram queda e somente o óleo diesel avançou no período. A habitação e saúde e cuidados pessoais também tiveram forte influência sobre o resultado da prévia da inflação. Já o grupo de alimentação e bebidas apresentaram queda pelo 5º mês seguido. E veja a seguir, Exército de Israel afirma que matou um dos arquitetos do ataque terrorista do Hamas. E ainda, dentista brasileira entra para o livro dos recordes, o Guinness Book. Nós contamos o motivo daqui a pouco. Não saia daí. E nós estamos de volta, são 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. O comando do Exército de Israel afirmou hoje ter matado Shadi Barut. Ele era o vice-diretor de inteligência do Hamas e teria sido um dos responsáveis por planejar os ataques terroristas de 7 de outubro, que deram início à guerra. Israel também anunciou nesta quinta-feira que fez operações pontuais por terra no norte do Hamas, no norte de Gaza. A ação é uma preparação para a grande invasão que vem sendo prometida pelo governo israelense. As Forças Armadas israelenses afirmaram que a ação é parte da preparação para a incursão terrestre no território palestino, controlado pelo Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou na noite de quarta-feira que a ofensiva por terra estava sendo preparada em conjunto com os intensos bombardeios contra Gaza. Imagens divulgadas pelo Exército mostram uma coluna de veículos blindados e escavadeiras que atravessam o que parece ser uma cerca de fronteira. Israel realiza uma grande resposta militar depois que combatentes do Hamas invadiram o país no dia 7 de outubro e mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, além de tomar mais de 220 reféns. O exército de Israel bombardeia Gaza de forma incessante desde então. As autoridades palestinas afirmaram nesta quinta-feira que mais de 7.000 pessoas morreram, incluindo quase 3.000 crianças. E o conflito no Oriente Médio se acirrou também no campo diplomático nesta quinta-feira. Representantes de Israel e da Palestina trocaram acusações durante a Assembleia Geral da ONU. O embaixador israelense chegou a exibir vídeos de pessoas sendo decapitadas. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, usou parte do tempo do seu discurso para mostrar um vídeo de pessoas sendo agredidas e decapitadas. Segundo ele, as imagens são do ataque do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Erdan afirmou que o Hamas produz esse tipo de conteúdo como forma de violência sádica para aterrorizar os israelenses. O embaixador também disponibilizou um QR Code para que os interessados possam ver mais fotos e vídeos dos ataques do Hamas. A reunião da Assembleia Geral da ONU debatia a guerra entre Israel e o Hamas. O observador permanente da Palestina na ONU, Riyad Mansour,
rebateu as acusações. Ele destacou o número de mulheres e crianças mortas na guerra. Segundo ele, mais de 3.000 crianças já perderam a vida, as quais chamou de anjos assassinados em Gaza. E pelo menos 18 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no estado do Maine, nos Estados Unidos, depois que um homem abriu fogo em uma pista de boliche. Centenas de policiais estão fazendo buscas pelo criminoso, inclusive com o auxílio de helicópteros. O incidente aconteceu durante a noite desta quinta-feira. Em uma foto divulgada pelo gabinete de um xerife em uma rede social, é possível ver um suspeito armado. De acordo com a polícia, o atirador abriu fogo contra as vítimas em uma pista de boliche e também em um bar. Os dois locais ficam a cerca de 6,5 km de distância um do outro. O atirador está foragido e já foi identificado. Ele tem 40 anos de idade. A polícia e o governo de Maine pediram para que as pessoas procurem locais seguros. Foi decretado uma espécie de lockdown. Estabelecimentos comerciais e empresas também foram orientados a fecharem as portas. As aulas desta quinta-feira foram suspensas nas escolas públicas de Lewiston. O Otis, que se tornou furacão pouco antes de tocar o solo do México, deixou pelo menos 27 mortos na passagem por Acapulco. Grande parte dos moradores da região seguem sem energia e as comunicações estão sendo restabelecidas gradualmente. Este é o primeiro registro de mortes, já que a zona afetada está praticamente isolada desde a meia-noite de terça-feira, quando os ventos de 270 km por hora começaram a ser sentidos pela população. O presidente Andrés Manuel López Obrador lamentou as mortes e detalhou que ainda há 4 desaparecidos, 3 deles soldados da Marinha. Autoridades afirmaram que as comunicações são restabelecidas gradativamente. Danos significativos foram registrados na infraestrutura do popular balneário, com quase 780 mil habitantes. Metade dos moradores ainda sofre com corte de energia devido ao colapso de 58 torres de alta tensão. Em cerca de 6 horas, Otis passou de uma tempestade tropical a um poderoso furacão, o que forçou autoridades a acelerarem os trabalhos de preparação em Acapulco. Olha só, o Brasil já bateu o recorde mundial no atletismo, na natação e até no levantamento de peso. Mas agora, uma brasileira registrou uma marca para deixar muita gente de boca aberta, literalmente, né, Maria? É isso mesmo, Cleber. Trata-se de uma dentista de Santos, no litoral paulista. Ela entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, por ter confeccionado o maior número de dentes no mundo. Foram mais de 121 mil dentes, mais de 121 mil motivos para sorrir. Quanto vale um sorriso? Okay, this is my old smile. I've come over from England and Dr. Rose has helped me in 1 week to fix my bent teeth. So I've got a bit of a nicer smile now, hopefully. Okay, show your smile. Yes! Para muitos, abrir a boca sem medo pode ser apenas um sonho. Mas com o trabalho de uma dentista brasileira de fama internacional, isso se tornou possível. Para a doutora Rose Marques, existe algo mais importante do que a impressionante marca agora reconhecida pelo Guinness Book. O objetivo dela com os implantes dentários é devolver às pessoas a dignidade, a autoestima e a alegria de sorrir. Um dia uma paciente falou para mim: "Ai, doutora Rose, eu gostaria que você sentisse a alegria que eu estou sentindo agora." E eu sinto. Essa missão, como a própria especialista em implantes dentários gosta de falar, começou em 1992, na Faculdade de Odontologia de Lins, interior de São Paulo. A paulista de São José do Rio Preto apostou desde cedo no sonho de transformar a vida das pessoas pelo sorriso. Eu comecei trabalhando no interior de Goiás. Eu improvisei um consultório dentro do meu quarto. Eu desmontei minha cama, pus atrás do guarda-roupa e pus a cadeira de dentista no centro do quarto e comecei a atender as pessoas. Não demorou para a dedicação, empenho e cuidado de Rosimeire serem reconhecidos. Logo surgiu a oportunidade de se mudar para Santos, no litoral paulista. Em 1993, eu vim fazer um curso em São Paulo e minha irmã já morava em Santos. E eu acabei alugando um consultório de uma dentista que estava grávida por 4 meses. Aí me apaixonei pela cidade, também a proximidade com São Paulo, a facilidade de fazer aprimoramento e cursos, me encantou.
acabei mudando para cá. O novo projeto de vida da doutora Rose deu certo e teve início o trabalho que a consagrou internacionalmente, a confecção de modelos dentários. E no meio de mais de 3.700 modelos dentários, a doutora Rose guarda com carinho até hoje, há mais de 30 anos, o primeiro modelo confeccionado. Ela vai falar pra gente um pouco da história desse modelo e também do paciente, né, que segue com ela até hoje. Essa arcada dentária é do Carlos Ribeiro. Eu falo que ele foi minha moedinha da sorte. A ficha dele é a número 01, então eu guardo com muito carinho. Hoje eu tenho 12 mil pacientes aqui na Baixada, pacientes que vêm de outros estados e até de outros países. Mas afinal, qual é o diferencial desse trabalho? Entrar em sintonia com a pessoa para conseguir captar o desejo dela, né, e cativar essa pessoa. Então, assim, eu falo que a tecnologia é importante, mas o mais importante de tudo é a atenção que a gente dá ao paciente. 121.438 dentes depois, Rose Marques recebeu o certificado do Guinness World Records no dia 15 de outubro. A dentista fala do processo para entrar no livro dos recordes. Essa minha paixão pela odontologia fez com que eu produzisse muitos dentes. Aí eu sempre brincava e falava assim, acho que eu vou entrar no Guinness, porque ninguém deve ter feito o tanto de dente que eu fiz na minha vida. E dito e feito. E eu fui a primeira dentista brasileira, né, a bater esse recorde. E o segredo do sucesso, eu falo que é uma tríade. É fé, amor e muito trabalho. E agora, depois do Guinness, o que a doutora Rose ainda espera realizar? Cada dia, para mim, é um dia feliz. Eu não venho trabalhar, né? Eu venho ser feliz. E essa é a minha missão, fazer as pessoas sorrirem. É isso, é o que eu desejo de coração. É isso aí, então vamos sorrir, né, Kleber? Vamos acabar sorrindo, né, Maria? Isso mesmo. E o Jornal 10, 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e até amanhã. Obrigado pela sua companhia e uma ótima noite para você. Até amanhã.